Quero agradecer a equipe do Como Anda, em especial a Silvia, e dizer que eu gostei muito da proposta do LabMap, e inclusive parabenizar pelo prêmio recebido recentemente, um prêmio importante na área descarbonário, certo? Esse é o nome? Foi um, Fico feliz de uma iniciativa ser lembrada, boas iniciativas serem lembradas. O que eu sou faixa? Tô tentando enrolar aqui para pensar assim na segunda camada, né? Do que eu sou faixa branca. Faixa branca eu suponho que seja uma coisa que eu não sou bom, é isso? Só para saber. Tá, faixa branca, eu diria que eu não sou. Eu sou faixa branca em cantar. Na minha cabeça eu sou o maior cantor que o mundo não conheceu, mas só na minha cabeça. Faixa preta, fixe. Eu acho que é dançar polidense. Não, mentira. Mentira. Essa é outra coisa que eu tenho vontade, mas eu acho que eu não tenho nem peso pra polidense porque eu tenho 110 quilos, né? Teria que ser um post-dance, né? Mas eu acho que é a comunicação mesmo, assim, a fala, talvez, a minha expressão oral. Talvez seja essa a minha faixa preta. Depois de cerca de 25 anos trabalhando com comunicação. Não vou nem falar arte, porque isso para mim é uma coisa que a gente não chega à faixa preta, talvez. A gente almeja a faixa preta ao longo da vida toda. E a gente pode ter isso como uma utopia que nos convida a dar um passo sempre adiante, para que ela dê um passo atrás e a gente siga dando um passo adiante. Mas falar a gente fala. Ótimo. Bom, ó, a gente pediu para o pessoal já colocar algumas perguntas. Aqui a gente tem um Parklet de dúvidas, que a gente nomeou assim o nosso arquivo. Então, o pessoal já foi escrevendo algumas coisas, mas também fiquem super à vontade para se inscrever no chat, tá? Para interagir com o Felipe, para abrirem o áudio, a câmera. Olhando aqui o Parklet de dúvidas, vamos. Vocês não querem vocês próprios fazerem as perguntas, pessoal? Eu vi que tem o Irá, a Janaína e outras duas pessoas que não identificaram aqui os post-its. Mas o que vocês acham? Vamos começar? Janaína, você pode começar? Ou o Irá também, se estiver mais disponível? Então, eu ouvi lá o podcast, Felipe, achei bem legal aí, né, essa experiência, essa questão do voluntariado, né, acho que essa questão de conversar, de deixar bem claro, né, o que se quer, questão de comprometimento. Aí eu queria saber, assim, como é que você, a sua experiência lá no Canto Cidadão, costuma fazer, assim, se busca primeiro pessoas conhecidas ou busca envolvimento pelas redes sociais, fazer um chamado aí para voluntários, estudantes, tem algum tipo de auxílio, de contrapartida, com transporte, alimentação? O que você acha que funciona melhor assim nessa busca aí de voluntários? Queria que você falasse um pouco mais assim. Bacana, obrigado pela pergunta, Ira. Voluntariado, realmente, como vocês ouviram, eu busco puxar bastante para o lado do voluntariado na questão de mobilização de recursos. Até mesmo para desafiar a ideia de que recursos são recursos financeiros, né? Então, porque o que o Canto Cidadão conseguiu fazer até hoje, se nós fôssemos fazer um trabalho que é até obrigatório que a gente faça isso para fins contábeis, né? Tipo, a gente contabiliza dentro de uma organização da sociedade civil, a gente contabiliza o número de horas de pessoas voluntárias como se fosse um recurso mesmo da organização. Porque se a gente fosse monetizar aquilo, isso geraria um valor que foi um valor relativo às atividades feitas durante aquela carga horária. Então, voluntariado para mim, na minha forma de entender o terceiro setor, a sociedade civil que busca se organizar em torno de causas, é um pilar inegociável, indispensável. E por isso, Irá, cada vez mais a gente foi
pensando como fazer esse processo de entrada de novas pessoas para funções não remuneradas, que é uma outra boa discussão também, a gente chamar de voluntário ou trabalhador não remunerado, trabalhadora não remunerada. Porque isso, inclusive, quando a gente faz algumas enquetes com as pessoas têm dificuldade de associar uma coisa com a outra, sabe? Tipo, voluntariado e trabalho não remunerado. Quando, na verdade, quando a gente fala em trabalho não remunerado, parece pelas pesquisas que a gente faz de conversa que incrivelmente as pessoas acham que é uma coisa mais séria o trabalho não remunerado. Acho que porque tem a palavra trabalho que está tão presente no nosso imaginário desde muito cedo, como sendo talvez a principal função da pessoa, e eu estou longe de concordar com essa ideia, né? Nós desenvolvemos um programa chamado um Programa de Identificação de Perfil para a entrada das pessoas. E para isso, o que a gente precisou fazer primeiro? Compreender, dadas as nossas atividades recorrentes ou pontuais, ou seja, atividades que precisam de pessoas não remuneradas para trazerem o seu apoio, nós identificamos quais são as competências que aquela pessoa precisa ter, quais são as competências que eu posso, num processo de treinamento de voluntariado, seja um processo inicial ou um processo continuado, quais são as competências que eu posso e devo compartilhar com essas pessoas. E aí a gente buscou fazer um entendimento para que a convocatória fosse muito evidente, muito precisa, de qual é a tarefa que vai ser feita. E se você tiver uma quantidade grande de pessoas, como por exemplo, neste momento a gente está terminando um ciclo de entrada de novas pessoas para os elencos do Canto Cidadão. Então a gente está terminando um PIP, que a gente chama, né, o Programa de Identificação de Perfil. A gente começa com 300 pessoas inscritas e a gente está terminando com 45 pessoas em 2 programas sociais distintos. Mas para sair lá das 300 pessoas inscritas e chegar nessas 2 turmas que vão começar o treinamento no próximo sábado, nós tivemos uma palestra inicial de apresentação das atividades, em que ali a gente coloca como a organização compreende o voluntariado, quais são as tarefas. Eu vou resumir para a gente abrir espaço para outras perguntas, porque senão eu não paro mais, porque são 20 anos de cabeças batidas e aprendizados, então a gente tem que tomar cuidado com a síntese. Mas o fato é que a gente fez algumas etapas, e a cada etapa a gente foi entendendo qual era a aderência que aquela pessoa apresentava em seu engajamento, porque foi participando das etapas, e também em suas habilidades e competências atuais. A gente fala, é uma fotografia que a pessoa nos apresenta hoje, se ela tem ou não as habilidades que as atividades para as quais ela está concorrendo pedem, né? A gente trabalha em hospitais, a gente trabalha em escolas públicas, em lares de pessoas idosas, em abrigos de crianças. Então a gente precisa que existam algumas competências pré-organizadas naquela candidata ou candidato. Então ela teve palestra, teve um questionário comportamental, teve dinâmica de grupo e agora a gente chega à turma. Então eu estou contando um pouco esse caso real, que é o nosso caso, Irá, para você perceber como você cria essa ponte, que no caminhar da ponte, vocês do projeto e as pessoas que estão chegando possam se reconhecer na tarefa a ser realizada. Porque isso faz a gente ir além daquilo que me parece ser, talvez, uma parte abstrata e positivamente abstrata do voluntariado, que é a boa vontade, que é o desejo de prestar solidariedade, que é o amor, que são todas essas coisas que são lindas, mas que são etéreas, juntamente de dar corpo para isso. Dar corpo físico, às vezes, porque a atividade é física, ou dar corpo cognitivo, se a atividade pede isso também. Eu não sei se eu te respondo assim, Irá, eu fico só preocupado com o tempo. Se você quiser, e a todas as pessoas eu estendo esse convite, fiquem super à vontade para me procurar depois daqui também. Eu deixei até já o meu arroba aqui na tela para isso, porque eu me sinto muito bem como pessoa podendo falar sobre esses assuntos que para mim são causas, tá? Mas se o Irá quiser completar, Sil, você faz aí a mediação, porque eu sou faixa branca em administração do tempo também. Bom, o Irá fez um joinha, então acho que a gente pode passar. A próxima, Janaína e depois o Michael, por favor. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Felipe, queria te agradecer por compartilhar essa experiência sua com a gente. Muito obrigada. Eu faço parte de um projeto chamado Nossa Calçada, na cidade de Itabira, Minas Gerais.
né? Uma cidade montanhosa, onde as calçadas são sofríveis. Mas a gente está num contexto onde existe uma dependência muito grande da extração do minério de ferro por uma multinacional, e a sociedade, de uma forma geral, é muito dependente dessa multinacional em vários sentidos. E aí o que eu percebo é que a população, de uma forma geral, ela não se engaja para buscar mudanças. E aí a minha pergunta para você, né, seria assim, essa dependência ela existe? A ideia, né, da universidade, da qual eu faço parte, é tentar mudar um pouco essa questão do contexto econômico da cidade. Só que a minha pergunta vai no sentido de como engajar essas pessoas para poder começar a diminuir essa dependência, né, dessa grande empresa. E aí eu pergunto o seguinte: engajar o jovem é um bom caminho a ser trilhado? Ou seria mais interessante que a gente começasse pelas crianças, apesar de saber que vai demorar um pouco mais? Como engajar essas pessoas para poder entender que a cidade, de fato, precisa mudar, porque a extração mineral ela é limitada, né? Apesar de a gente saber que tem muito tempo que está sendo explorado, mas a gente queria tentar fazer com que as pessoas da cidade enxergassem a cidade como se fosse delas mesmas, para que elas pudessem cuidar e não dependesse de alguma empresa ou algo assim para que a cidade seja cuidada. Não sei se eu fui clara. E aí a gente está tentando engajar essa população, né? A universidade está lá para tentar fazer essa ligação, né, da comunidade com a academia, com a cidade, com a economia. Só que assim, eu não vejo a população muito engajada por vários motivos e também por essa dependência que existe dessa multinacional. Aí a minha pergunta começamos pelos jovens, começamos pelas crianças, ou tentamos fazer de uma forma geral, e aí quem chegar vai chegar e vai se apropriar do projeto ou dos problemas? Seria nesse sentido a minha pergunta. Legal, Janaína. Vale dizer o nome da empresa ou não vale? Vale. Só para saber. Não entendi a graça. Mas entendeu o problema. Eu suponho que seja Vale, né? Não sei quantas outras tem lá na região, né? Mas deve ser a Vale. Nossa, a sua pergunta, Janaína, ela se eu tivesse uma resposta assim, definitiva para a sua pergunta, é provável que eu nem estava aqui falando com vocês. Eu seria um best-seller internacional e estava fazendo uma coisa mais legal nessa hora da minha vida, né? Não querendo dizer que isso não seja legal, mas dada a minha vida, neste momento é legal. Se minha vida fosse outra, talvez não fosse tão legal, né? Mas assim, tirando a perturbação, a gente tem que fazer escolhas, né, Janaína? Porque senão, no afã da gente abraçar todas as demandas, a gente pode ser especialista em nada. A gente pode ser efetivo em quase nada. A gente pode ser disperso, a gente pode ser distraído, e com isso os recursos que já não são abundantes na mobilização social, especialmente em muitos movimentos, não há uma abundância de consciências e de corpos e portanto, de pessoas que chegam para participar ativamente de um processo. A gente tem que lidar com a nossa frustração, por um lado, de não conseguir atuar em todas as frentes, mas, dadas as nossas apostas e as nossas escolhas, mergulhar. Se você tivesse que me colocar contra a parede e colocar uma berinjela na minha cara, fala, senão você vai ter que comer isso aqui, eu talvez responderia para você que a aposta na escola, para mim, é sempre a mais inteligente. Sempre a mais inteligente, porque ela trata de revolução. Ela trata de uma chance efetiva de não apenas um cuidado paliativo, mas sim uma mudança de matriz de pensamento e de engajamento e, portanto, de ação comunitária das pessoas tocadas pelas nossas atividades. Mas para atuar com as crianças, a gente precisa de adultos. Então percebe que
Senão a gente pode fazer um clube mirim, né? Tipo, só com crianças, mas mesmo vai ter que ter algum adulto, porque senão pode dar problema até com o ECA, né? Se não tem, tem que ter algum adulto por perto para dar conta dessas crianças. Então, a gente precisa também trazer o engajamento para um grupo de adultos. Ou a sua organização tem muita gente para dar conta de muitas crianças, de forma direta. Mas quando fala de engajamento voluntário, é fundamental a gente conversar com a turma talvez de um jeito diferente do que conversaram conosco. Você sabe que em 2002, portanto há 19 anos, e daí surge o Canto Cidadão como uma organização, né? Em 2002 surgiu. Em 2001 eu comecei a participar de um projeto de um programa de rádio que se chamava Canto Cidadão, por isso veio o nome da ONG. E esse programa tinha como pretensão falar sobre o terceiro setor, de uma forma descontraída, de uma forma mais iluminada, mais até divertida, por que não? Porque se você olha para que serve a sociedade civil se organizando, isso nos faz rir, de que legal, que coisa, que boa esperança é essa, mas que pede a atividade da esperança, mais para esperançar do que para esperar, né? Portanto, duas coisas que eu posso aqui de forma simples, e podemos estender o debate em outro momento com prazer, se você tiver que escolher, eu prefiro escolher a escola, e aí eu não estou falando só da criança pequena, assim, mas estou falando de quem está até a universidade. Até porque existe ali um espaço em tese, de cérebros um pouco mais macios, né, para a gente mexer, em tese. Não estou falando dos professores não, esses são os que atrapalham. Não todas e todos, mas alguns. Mas assim, para trazer as pessoas e para criar os métodos, que a gente pense não no oposto do que fizeram com a gente. Por a gente eu estou dizendo a galera acima de 30, tá? Que nós somos desconvidados em geral a participar. A vida era pautada pela dimensão profissional e familiar, que tem, obviamente, os seus valores. Mas é difícil perguntar para uma turma que eu vejo, talvez uma média de 30 para cima, não estou vendo todas as pessoas, mas as que eu estou vendo, arriscaria que tem assim, de 30 para cima, quantas vezes você ouviu falar de voluntariado na escola? Quantas vezes você foi convidado a fazer voluntariado na escola? E se por sorte na tua casa havia engajamento, era por sorte, ou às vezes pela igreja. Essa é a história do voluntariado brasileiro, que ainda é muito acanhada. Se pensar pesquisas recentes, nunca passam de 12% a 15% a autodeclaração de realização de atividade voluntária recorrente. Eu não sei nem qual a recorrência, porque pode ser uma vez por semestre. Lá no dia que as pessoas se juntam para fazer a entrega de alguma doação. Ou seja, perceba, pela autodeclaração, em torno de 10% das pessoas levantam a mão e falam, eu faço alguma ação voluntária recorrente. Então, ou seja, como a gente convida melhor. A gente tem uma forma aqui que claro, que as nossas atividades são artísticas, elas já têm uma seduzência, né, mais proeminente. Agora, eu vejo também na Corrida Amiga, por exemplo, na instituição onde a Sil trabalha, eu vejo a tentativa de, numa estética, e o próprio Como Anda, a própria estética ser uma estética um pouco mais convidativa. E menos, aquela coisa menos soturna, menos você que acaba com o país porque você não faz nada. Tá, beleza, aí é provável que ela vai seguir não fazendo nada, né? Então, público infanto-juvenil, para mim seria a prioridade. E melhorar o convite, Janaína. Se eu continuar falando, eu vou continuar falando, e aí pode atrapalhar o rolê aqui. Mas fique à vontade para me procurar também, tá? Beleza, muito obrigada. Bom, agora temos o Michael. Michael que vai defender os professores, que o Felipe falou mal da gente. Talvez, Michael, você me perdoe de antemão, eu já vou me colocar aqui numa posição de arrependido, porque é claro que se você tiver 100 professoras e professores, você pode garantir ali que tem pelo menos uns 90 que estarão no grupo que eu disse, mas certamente tem 10 aí que são a nossa esperança. Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Eu vou trazer uma contextualização. Primeiro, parabéns, Felipe,
pelo seu trabalho e pela forma como você trouxe essa abordagem. Mas eu vou trazer uma questão um pouco filosófica, no seguinte sentido, porque, assim, se a gente olha as organizações do terceiro setor, elas tiveram um crescimento exponencial. Aí o Marcos, meu colega do PROD, pode me ajudar, ele é mais preciso nessas contas. No início da década de 90, onde teve um boom, aumentou e diversificando as áreas de atuação, porque antes estava muito ligado às igrejas, às filantropias e tudo mais. Depois se diversificou pelos vários caminhos, tanto que nesse esteio surgiu aí a lei de incentivo à cultura e tudo mais, né? E a própria lei de incentivo ao esporte, que é um mecanismo que a gente precisa debater muito, né? Esse também está no meu panorama aí dessa reflexão, mas eu queria trazer uma coisa que é muito recente, um discurso, e a pergunta que eu coloquei lá era a seguinte: num cenário não só mundial, mas principalmente nacional, onde o discurso do recurso finito, principalmente quando a gente se refere ao recurso financeiro, mas outros recursos de outros tipos também têm caído nesse discurso, que é tudo muito limitado, é contadinho e tudo mais. Então, como que a gente encara isso? E, assim, entendendo que é melhor pingar do que secar, então, o voluntariado pode ser uma opção, mas o crowdfunding também, a, a isenção fiscal através da lei de incentivo também pode complementar essa receita, esse investimento. Mas o que eu queria trazer é o seguinte: uma fala recente, né, e estranha também, é essa história do básico e do essencial, né? Então, qual que é a diferença significativa entre o básico e o essencial? Se o básico para mim seria o quê? É comer, alimentar, né? Isso seria um básico. Nesse momento de pandemia, isso está escancarado aí também, né? O que seria essencial? A gente comer bem, certo? A arte, a cultura também poderia entrar no básico, mas a gente sabe que esse segmento tem sofrido, né? Tem sofrido com essa situação que a gente está passando. Então, como pano de fundo, para a gente pensar os recursos e capacidades, eu gostaria de ouvir você a respeito dessa questão, porque, assim, é essencial também, se a gente tivesse o básico garantido para a dignidade, né, das pessoas, o essencial estaria em outro patamar. O essencial seria aquele plus, aquele a mais. Ou seja, eu parto do princípio que educação, saúde, cultura, isso é básico. Então, eu tenho que ter orçamento para garantir esse básico. Porque aí eu crio um mecanismo como a lei de incentivo à cultura, a lei de incentivo ao esporte, né, que ela vai buscar aperfeiçoar e melhorar ainda mais. Mas hoje a gente tem usado esses mecanismos, esse dispositivo, para dar conta do básico. E a gente tem uma urgência tremenda. Parece que a gente está enxugando gelo. A gente precisa debater esses mecanismos mais a fundo e colocar para os nossos representantes que, assim, o básico tem que estar garantido no orçamento. E a gente tem. Senão, assim, a gente tem um PIB que é lá nas alturas, mas a gente não tem um produto interno distributivo compatível com esse PIB. Então, a gente tem que ter como parâmetro também um PIB, que é isso que eu estou chamando de produto distributivo, interno distributivo, que daria conta do básico. Porque aí eu acho que aí faz sentido a gente ter esses mecanismos, porque quando eles colocam lá na lei do incentivo à cultura, do esporte, ou qualquer outro dispositivo, é um recurso limitado. Então, você cria um ambiente de concorrência eterna. E aquele que é mais capacitado para buscar essa fonte, que ele tem pessoal, ele tem funcionário entendido, ele tem escritório de advocacy, ele tem uma série de coisas, aí fica muito complicado. Então, eu queria que você analisasse um pouquinho todas as ferramentas que você aponta lá na sua fala, no podcast, perfeito. Mas a gente está num cenário que nos coloca dessa forma. Desculpe me alongar muito, Silvia, tá? Mas é um pouquinho nessa perspectiva, né? Do básico para o essencial. Como que a gente trabalha com essas fontes, com esses instrumentos, quando a gente tem o básico e o essencial tão estranho e as pessoas confundem e fica nessa discussão o que é básico, o que é essencial, né? Então, assim, o essencial para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra.
Mas o básico eu acho que é comum a todos nós. Obrigado, desculpa alongar. Michael, eu acho que eu entendi a pergunta, mas eu só acho. Então eu vou primeiro dizer e eu vou aproveitar, deixa dizer que nós estamos vivendo uma perseguição que nunca vista. Falando do segmento cultural, eu tô, há 20 anos trabalho com isso, nunca vi nada parecido. E dou como exemplo real o Canto Cidadão. Nós temos um projeto que foi aprovado em Lei de Incentivo à Cultura Federal, né, a Lei Rouanet. O projeto foi integralmente captado em dezembro e há 130 dias o dinheiro está parado na conta do Banco do Brasil do projeto, sem poder ser utilizado porque a Secretaria Especial da Cultura, é o antigo ministério, não libera os recursos dos projetos aprovados e também não está fazendo a curadoria dos projetos 2022. Deliberadamente. Ou seja, 130 dias um dinheiro que está parado. Ou seja, não é que o dinheiro foi alocado para outras prioridades que poderia até suscitar um debate. O dinheiro está parado na conta do projeto, né? E você olha lá no sistema, 130 dias sem resposta. Amanhã serão 131 dias sem resposta. O Marcos Vinícius falando que estamos numa frias, né? Sem dúvida alguma, esse é só um beócio que está lá, né? O problema maior é a presidência da República, que odeia a cultura, que odeia a mobilização popular, que odeia a possibilidade de qualquer forma de organização social. Que odeia, ponto. Então, assim, isso, Michael, estimula ainda mais a importância da gente dividir nosso programa de mobilização de recursos. É mais importante ainda nesse momento de perseguição criminosa, inconstitucional, porque a Lei de Incentivo à Cultura é uma política de Estado, que não pode sofrer um ataque assim, porque é um ataque deliberado para sufocar a cultura, para sufocar as questões ambientais, e aí certamente vocês podem tratar melhor do assunto. Muita gente aqui tem suas especialidades na área ambiental, que também está tendo suas fontes secadas, recursos humanos e materiais escandalosamente perseguidos. Mais um motivo para a gente tentar ficar preso aqui, no bom sentido, à nossa discussão, da gente diversificar a nossa mobilização de recursos. Porque você imagina, Michael, eu volto a usar o exemplo do Canto Cidadão, que é a realidade que eu conheço de lupa. Se nós não tivéssemos feito nos últimos muitos anos uma poupancinha, Michael, a gente tinha fechado a ONG, cara. A gente tinha fechado a ONG já. E olha que nós continuamos fazendo o projeto que estava previsto em lei, porque a gente não quis deixar de atender as pessoas, porque a gente acredita no que a gente faz. Então nós conseguimos já, nesses 4 meses, realizar mais de 100 atividades. A gente realiza, em média, quase 2 atividades por dia, entre atividades ponta e atividades meio, de treinamento de voluntário, de treinamento de pessoas. Mas assim, entre básico e essencial, tem uma discussão que a gente pode fazer, é que a gente vive num país em que as coisas elas não são lineares. As coisas parece que a gente tem que abordar de várias frentes, porque o Brasil é um dos países mais complexos do mundo. Pensar nas teorias da complexidade mesmo. Não é só que é difícil, é que tem vários ângulos de atuação. E eu acredito que um ângulo central é o engajamento de pessoas, sem o qual nós vamos ficar pregando para convertidos e para convertidas. Não sei na realidade de vocês, mas em quantos congressos, seminários vocês vão, estão as mesmas pessoas quase sempre. A ideia é como a gente traz mais gente, por isso a mobilização de recursos humanos, para as micro-iniciativas. E a gente tem que ter, de novo, que é a mesma coisa que eu falei para a Janaína, a ideia da gente às vezes respirar, olhar qual é a nossa causa, como na área acadêmica a gente precisa fazer um recorte para fazer uma pesquisa. A gente tem que fazer um recorte, senão a gente não consegue. A gente não consegue sair da superfície. Então a gente precisa, é quase que um ato de fé, mas é um ato de fé ativo. Entender aquilo que a gente está fazendo como importante, e aí você pode chamar de básico ou essencial, isso é uma... Eu concordo contigo que há uma nuance entre uma coisa e outra, e que no Brasil a gente tem tudo ao mesmo tempo misturado, só que absolutamente mal distribuído.
E a gente fazer uma chuva de gente. Essa foi uma expressão que eu até coloquei e falei na fala para vocês. É uma chuva de gente, sem a qual as nossas iniciativas elas podem ser colocadas a perder por falta de fôlego, porque cansa. Às vezes é muito cansativo você lidar com essas variáveis que não deveriam acontecer. Peraí, meu irmão, tem um orçamento, velho. Libera esta porra para eu fazer meu projeto. O projeto foi aprovado. Que catso de coisa. Eu estou falando só de um exemplo, que é um exemplo real, entre tantos outros exemplos. E não é um. Existe uma finitude de orçamento, mas existe também prioridade de orçamento. Então a gente percebe, a gente sabe quando as pessoas querem, quando as instituições governamentais querem, elas fazem jorrar recursos. Mas quando não querem, estancam também. E é por isso, para a gente ampliar do básico para o essencial e para garantir o básico, a gente precisa acreditar num processo de engajamento de pessoas. Pode ser, Michael, que a gente não vá ver o resultado do jeito que a gente quer. E a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso. Que a gente provavelmente não vai ver. O que a gente gostaria que fosse. Né? A não ser que você tenha um plano de viver 175 anos. Eu não sei se eu vou chegar lá. Mas ainda assim, no meu cotidiano, e eu acredito que isso seja essencial para a gente conseguir mobilizar os recursos, ter cada vez mais precisão daquilo que eu estou fazendo, seja grande, seja pequeno, para que eu possa fazer bem feito. E a gente chama aqui de fazer o bem é ótimo, mas fazer o bem de forma bem feita é transformador. Porque o bem de forma bem feita pode estimular mais gente, pode estimular instituições, pode influenciar a política pública, porque existem coisas acontecendo nos últimos anos. Seria também muita miopia e muita sacanagem com a gente mesmo, e concordo contigo dessa régua temporal de 30 anos para cá, muito ali o fenômeno do Herbert de Souza, o Betinho estimulando a turma, e a dona Ruth Cardoso foi bem importante naquele momento também, de estímulo às organizações sociais da sociedade civil, para além das igrejas, que cumpriram durante séculos um papel de filantropia, de benemerência. Agora, muita coisa aconteceu, né, Michael? Você imagina a Constituição de 1988, se fosse contada para alguém em 1888, ia dar risada. Você é louco que daqui a um século... Você nunca vai aprovar essa porcaria aí. Um século antes, se a gente falasse sobre o que seria aprovado em 88. É claro, mas não é aplicado. Sim, pois é, por isso que a gente está trabalhando. Porque nosso trabalho serve à coletividade. Porque senão não é o terceiro setor. O terceiro setor brasileiro já é distorcido. Na base, porque o terceiro setor brasileiro ele acaba sendo um terceirizado do primeiro setor. Muitas instituições sobrevivem porque tem convênio com o primeiro setor, que é o governo. O que não tem problema, assim, não vejo problema nisso. Agora, qual é o papel fiscalizador, propositivo que o terceiro setor brasileiro tem? Exatamente para melhorar as políticas públicas, para dar mais vazão. Quando se fala dos subsídios à cultura como uma imoralidade na boca de falsos moralistas, de discurso de goela de Bolsonaro e a gentalha que o cerca, que me perdoe a minha posição é essa, tá, gente? Não sei a posição de vocês, mas o discurso que junta todo mundo no mesmo balaio, pega um pau e fica batendo, é o discurso da ignorância que nem sabe o que está falando. O subsídio à cultura no Brasil é 1 sobre 400 do que é subsidiado o comércio e a indústria brasileiras, que devem ser subsidiados também. Mas é 400 vezes menos a cultura. Então, assim, se a gente não se junta, e a gente não vai se juntar tudo junto, tem que juntar na Corrida Amiga, tem que juntar na turma do Como Anda, tem que juntar no LabMap, tem que juntar aqui nas organizações que eu estou vendo aqui, Flutua, Sonhando, Smart Cities, tem que juntar, porque parece... O problema é que às vezes a gente está espalhado demais. E é por isso que esse tipo de encontro é bom. Então, meu caro Michael, uma parte do nosso trabalho precisa ter um pouco de fé. Não a fé no sobrenatural, mas a fé que dentro da semente tem árvore, mesmo que eu não veja a árvore depois. Bom, Maria Lúcia, por favor.
eu achei muito importante a intervenção da Janaína, porque aqui eu moro em Brasília, em uma superquadra, e aqui nós temos a associação de moradores, que nós chamamos de Prefeitura da Quadra. E a gente vê a prefeitura, o estatuto da prefeitura, ela realmente não é uma remunerada, ela é voluntariada. Então, tem o prefeito, o subprefeito, o secretário, mais ou menos isso. E nós temos um grande problema, que é o voluntariado. Primeiro, ninguém quer participar da prefeitura, tá? Esse é o grande problema. Segundo, as pessoas acham, é uma questão cultural. Eu vejo que o problema do voluntariado é uma questão cultural e de consciência. Muitos têm até um lampejo de consciência, mas eles acham que a ideia é que o governo, ou sei lá quem, alguém, outro, o terceiro, é responsável pelo quadrado dele, né? Então, no caso, a quadra, né? Então, assim, acham que tudo o governo tem que estar atento. Eu brinco até assim, eu digo, pessoal, vocês acham que se uma árvore entrar em uma janela do bloco e fizer cócega na sua orelha, o governo é obrigado a saber que tem aquele galho ali para vir podar? É isso que o pessoal acha. Você está entendendo? Então, nós precisamos, antes de tudo, para que a gente consiga ter realmente um voluntariado mais forte, mais unido, um pessoal que tenha melhor consciência e realmente queira doar um pouquinho do seu tempo e que seja um pouco, faça um pouco da sua parte de cidadania. Eu gosto do voluntariado, eu faço um pouco, eu realmente não sou a prefeita da quadra, tá? Não tenho condição, mas assim, eu gosto de participar, de colaborar, de dar sugestão, de propor solução para os problemas que envolvem a quadra, tá? Então, agora mesmo a gente está intermediando um conflito entre o comércio e um bloco, tá? Não é nenhum conflito, é um problema de manutenção da parte de trás do comércio que incomoda o bloco. Aí estamos tentando negociar que eles façam uma pintura e o bloco pague a limpeza da área, da parte de trás ou seja, uma parceria. Eu gosto muito de se trabalhar com uma parceria, mas o problema é que para você juntar 4 lojas para concordar, para participar de uma parceria, é o problema de comerciante, é o problema de morador, é tudo, é uma coisa generalizada. Cada um só olha para o seu próprio umbigo e acha que alguém vem, um salvador da pátria, que vai resolver o problema dele. Então, eu vejo muito isso. Por exemplo, se você pensar, é porque é diferença de renda, é diferença de... Não, uma quadra em Brasília, os moradores têm praticamente uma renda muito similar, tá? Não é dizer que tem discrepâncias muito grandes em renda, né? Que tenha um desvio de renda muito grande, um desequilíbrio de renda. Tanto, não. Eu acho que é muito mais cultural mesmo, tá? É achar que o outro é que vai fazer, tá? Que é responsabilidade do governo, por exemplo, ou sei lá de quem, de alguma coisa, de uma mão invisível aí. Então, a gente tem tido muito problema para tocar essa parte de associação de quadra, tá? Minha cara Maria Lúcia, eu concordo com você, estamos de acordo, é um problema cultural mesmo, e é mesmo, eu acho que não é nem uma hipótese essa. Para mim já tá, tipo, sentenciada a questão. Porque se olhar a nossa história, não é? A nossa história é uma história de desconvite à participação cidadã. Não é que o convite foi mal feito, era desconvite mesmo. E é isso, e não precisamos estender muito o assunto para ver que até pouquíssimo tempo, gente, a gente está falando de 1 ou 2 gerações. A mulher sequer votava, né? Então perceba que a gente tem mudanças ainda estruturais a serem feitas. Agora, eu posso me fiar por aquilo que eu vou vendo no cotidiano de possibilidades, porque as impossibilidades, elas podem nos contaminar com um afeto que eu não gosto muito, que é o afeto da impotência, o afeto de um pessimismo exagerado. Porque se a gente olhar para a nossa história, Maria Lúcia, e falar, mano,
Não dá pra arrumar, velho. Não tem jeito. O trem é muito zoado, é muito zoado. A começar que a gente segue mentindo para as crianças, falando que foi o descobrimento do Brasil. Primeiro, começa a mentira de início. Enquanto a gente não falar que foi uma invasão e contar a história na linguagem de cada público, mas contar a história real e todas as resultantes. Agora estamos numa época em que, o debate, devemos ou não devemos comemorar o que aconteceu em 13 de maio de 1888. E é quase que uma convergência no movimento negro de que não se comemora isso. Aquela libertação dos escravos que aconteceu há 100 e tantos anos foi o certificado de criação de uma casta inferior no país pela falta de oportunidades e que a gente vê todos os dias até hoje, até Jacarezinho há 3 dias. Então a coisa é pesada, Maria Lúcia, eu concordo contigo, não nos favorece a cultura. A ideia do bom brasileiro, do brasileiro que por natureza é solidário, eu digo que sim, digo que talvez e digo que não também. Mas o que eu sei, Maria Lúcia, é do dia a dia, do que eu estou fazendo com a nossa turma aqui. E se eu te contar que nos primeiros 90 dias do ano, claro, os primeiros 15 dias são sempre um pouco mais ali de férias e afastamento das pessoas, então em 70 dias mais ou menos, eu vou dividir para você aqui, ó. Em 70 dias, nós tivemos atividades voluntárias acontecendo todos os dias na organização, pelo menos 4 horas por dia, durante 70 dias do começo do ano. Tinha pelo menos durante 4 horas pessoas voluntárias atuando na nossa causa. E aí, com isso, desonerando a organização, porque senão eu teria que ter uma equipe. E aí criar um problema mais complexo, que é um financiamento ainda maior das atividades. Então, com isso eu quero te dizer o seguinte, Maria Lúcia. Siga convidando. Melhore o convite. Apresente a questão de outra forma. Convite outras pessoas. Então, é a única forma que eu sei de fazer isso, porque você imaginar que no começo do nosso trabalho a gente demorava um tempão para juntar 20 pessoas para fazer uma turma, que a gente sequer fazia lá aquele programa de identificação de perfil, porque a gente não conseguia nem juntar gente. Hoje, depois de um tempo, a gente abre a inscrição e tem centenas de pessoas querendo atuar e que ficam, numa média, pelo menos 2 anos atuando voluntariamente. Porque há um programa de treinamento inicial, há um processo de gestão do voluntariado. Eu estou falando da minha realidade como uma questão de que desafia um compreensível pessimismo em função de uma cultura de pouco engajamento. Engajamento comunitário, ou que se fala em inglês, uma expressão que é tão utilizada como o voluntariado, é o comunitarismo. Ou seja, são pessoas que compreendem que a atividade que é em espaço comum ou na esfera pública, né, são atividades que fazem sentido na organização da vida pessoal, familiar, profissional, que há um entrosamento dessas dimensões. Não é que... E aí que é uma expressão muito, muito importante, gente, que a gente... Talvez você que faça atividade voluntária já deva ter ouvido isso. Ai, como você é uma pessoa especial. Como você é excepcional. Percebe o que está dizendo aí? É a exceção. Não que a pessoa não está querendo te cumprimentar ou realmente... Pode ser falso também, tá, gente? Não acredita em tudo que te falem, não. Mas quando alguém fala que você é excepcional, é que você não corresponde à regra. Né? E isso denuncia o trabalho que nós temos ainda de engajamento. Porque, felizmente, ainda vivemos numa democracia, com todos os problemas que ela tem, mas ainda existe uma estrutura democrática por aí. E existem coisas boas acontecendo. Senão a gente já tinha virado a República Miliciana do Brasil. Faz tempo já. Só não virou ainda porque há resistência. E essa resistência precisa ser resistente. Então, minha recomendação, dada a esperança que eu tenho, pautada pela prática que a gente vem vendo, é que tem bastante gente querendo por aí, Maria Lúcia. Às vezes essa turma está muito espalhada.
Às vezes na super quadra, que eu achei super legal, me parece uma coisa de desenho animado, né? Na super quadra. Aí chegam uns amiguinhos pra cuidar. Às vezes lá na super quadra você não deu sorte, né, Maria Luz? Que juntou uma gente que demora mais tempo pra você conseguir tirar a consciência antiga e colocar uma nova consciência. Ou é gente ruim mesmo, Maria Luz. Tem gente ruim por aí, viu? Então não desista, minha cara. Não desista. Não desista, por favor. Por você, por mim, por nós, não desista. Boa, Gabi agora. Oi, boa noite, todo mundo. Boa noite, Felipe. Muito obrigada pela sua fala no podcast. Assim, eu ouvi umas 2 vezes para ver se tinha novos insights. Nossa, foi muito, muito feliz. O que eu trago hoje é um pouco do que o Irá falou. E antes de fazer a pergunta, eu queria dar uma embasada no que a gente está fazendo no Coreografando. A gente já estruturou um formulário de voluntariado. A minha questão é mais do voluntariado. A gente estruturou um questionário, a gente colocou até uma faixa etária bem ampla, de 18 a 50 mais, porque eu já fui voluntária de algumas ONGs, eu já fui voluntária da Silvia por pouquinho tempo, já fui voluntária da ONG Teto também por mais tempo, e eu entendo que, assim, a gente pode ter públicos mais jovens, públicos com mais idade também, que querem ajudar, principalmente aqui, a gente é de Lorena, né, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A gente estar numa área, e a nossa área ali de intervenção urbana, ter um fator histórico que cerca muito bem ali, a gente entende que talvez pessoas, né, mais antigas queiram participar, tenham esse afeto, né, esse pertencimento com o local. Então a gente deixou bem amplo assim as idades e também a questão de gênero, como a pessoa se entende, com que gênero ela se entende, porque colocar feminino e masculino é uma coisa que hoje a gente entende que não funciona mais. Então a gente deixou isso esquematizado já. E também a questão de a gente quer incentivar as pessoas a participarem. Então, assim, a pessoa topou participar do treinamento. A gente pretende fazer um treinamento online, por conta da pandemia, e depois do treinamento, eu peguei uma referência do Corrida Amiga de mandar assim, um bilhetinho, olha, parabéns, a gente adorou que você foi, tal semana vai ter outro encontro. E com isso gerar dados também, mas a minha dúvida assim, é como está acontecendo as atividades de voluntariado durante a pandemia, porque assim, a gente tem que ter um cuidado com quantas pessoas vão, um cuidado com os horários, para não ter assim, uma permanência muito grande no local, para ter uma troca de pessoas, né, um revezamento de pessoas, até para as pessoas não precisarem se alimentar no local. Então, assim, a nossa intervenção é do lado de um hospital, então a gente ficou um pouco preocupado. Queria saber como está acontecendo isso no seu dia a dia, na sua experiência. Bom, legal que você está fazendo um processo de chegada da turma, e você vê que bacana, né? Que uma instituição que já está fazendo isso, como a Corrida Amiga, te inspira a aprimorar um pouco o seu processo de entrada. Então, e provavelmente eu não poderia nem citar quantas referências no Canto Cidadão a gente já olhou para poder mudar processos, ajustar e assim melhorar a nossa incidência no convite e na permanência das pessoas, porque não é só fazer a entrada da pessoa voluntária. É como você cria um ambiente em que a pessoa se sinta estimulada a seguir. A ter uma aderência no curso do tempo e ter a atividade acontecendo, e no Canto Cidadão as pessoas acabam, quase que a carga horária de atuação para ponta é quase igual à carga horária de treinamento continuado das pessoas. Então, assim, não é só ir lá bater ponto porque eu sou voluntário, então não me cobre qualidade. Cobramos sim. A gente tem paciência com o processo de desenvolvimento, porque senão a gente contratava artistas profissionais, remunerados,
E aí a pessoa deveria trazer ali como um repertório já pela sua formação técnica e tal. Como a gente tem um espaço para o voluntariado em atividades como palhaçaria, como teatro, como música, a gente tem, claro, pessoas se identificam mais com aquela expressão artística, chegam com um pouquinho mais de propensão para aquilo, mas é um processo contínuo. Se eu quero aprimorar a qualidade do voluntariado, eu ofereço espaço de treinamento. Saindo aqui da conversa com vocês, eu já conecto com uma roda de conversa que a gente vai ter no que a gente chama de Canto Educa. O Canto Educa é um programa dentro do Canto Cidadão de treinamento dos voluntários e público em geral. Então a gente vai ter uma conversa com o médico hoje sobre imunidade, sobre psicossomatização, além de outros tantos eventos. A gente faz uma média de 10 eventos por mês, no mínimo 10 eventos por mês de treinamento. Com relação aos protocolos de cuidados, Gabriela, você coloca uma situação que a gente não está vivendo, porque a gente não está indo para o hospital, nem para os lares. A gente conseguiu fazer uma conversão para a visita online. A gente precisou, assim, entre março do ano passado e junho, durante uns 2, 3 meses, a gente ficou estudando formas de fazer isso. A partir de junho, a gente estabeleceu algumas novas parcerias com instituições que tinham uma capacidade técnica de ir lá fazer uma transmissão e fazer nossos personagens, os visitadores, passarem por pacientes ou lares de pessoas idosas. Então, eu não sei se eu posso te ajudar nessa questão para além das medidas sanitárias que são mais óbvias, né, e que devem ser cumpridas à risca. Então, agora, se a atividade é online, aí eu posso falar mais, tá? Então, que a gente felizmente vem conseguindo fazer. E como eu disse, nos últimos 12 meses foram centenas e centenas de atividades online, envolvendo centenas e centenas de voluntários e voluntárias e felizmente beneficiando milhares de pessoas idosas, crianças hospitalizadas, crianças abrigadas em SAICAS, né, que são serviços de atendimento quando as crianças estão afastadas de suas famílias. Então a gente conseguiu fazer isso, porque o voluntariado topou, né, porque a gente capacitou e segue capacitando os voluntários. Então, basicamente, a nossa organização ela tem uma escolha que é a escolha de a mobilização de recursos humanos. Toda a mobilização de recurso financeiro que a gente faz é basicamente utilizada para aprimorar a mobilização de recursos humanos. Porque a gente acredita muito no voluntariado como estratégia essencial de longo prazo, para mudança de país, não apenas para a subsistência da nossa iniciativa. Tá? Nosso voluntariado ainda é muito acanhado, em termos gerais e específicos também. Será que eu te respondi, Gabriela? Acho que não, né? Respondeu na medida do possível, com certeza. Acho que é algo assim, a gente está vendo, né, a questão das fases aqui do estado de São Paulo e a gente vai ter que ver como trabalha em relação a isso ainda, mas obrigada pela sua fala. Depois conta como foi a experiência de vocês, porque a gente também está ensaiando o retorno às atuações, né? A gente já está tendo um grupo de voluntárias e principalmente voluntárias, né? Porque a predominância é de mulheres nos nossos elencos. Algumas são, como você disse, ali de 18 a 50. A gente tem gente de 19, talvez, eu acho que não tem ninguém de 18 hoje, mas a 75 anos, né? De pessoas atuantes. E há muitas dessas pessoas que já estão imunizadas, né? Então a gente está começando a pensar num processo de retorno por conta da imunização dessas voluntárias, né? Obrigada. Valeu. Bom, antes de passar para a Beatriz, queria fazer um comentário breve, né? Que a Gabi, ela deu os créditos, né, para a Corrida Amiga, e a Corrida Amiga se inspirou no Canto Cidadão, né? Então acho que é muito legal da gente ir trocando essas experiências e métodos que estão funcionando, né, e aprimorando para cada contexto. E sobre essa parte também de se inspirar em quem já vem fazendo, né, coisas, a REMS, a Rede Esporte pela Mudança Social, né, já tem várias organizações com protocolos para atuação presencial, e a Corrida Amiga a gente também está desenvolvendo o nosso, porque as escolas estão voltando, né, às atividades,
E esse material também da Corrida Amiga é inspirado nos materiais das organizações da REMS. Então, acho que essa troca, assim, ela é muito boa para a gente fortalecer todo mundo. Bom, agora é a Beatriz. Oi, Felipe, boa noite. Obrigada aí por se propor responder as nossas perguntas, né? Eu estou representando a Futu aqui. A gente é um coletivo que realiza oficinas educativas e instalações infláveis. Somos estudantes e arquitetas já, hoje em dia, e a gente ficou pensando assim, em algumas dificuldades que a gente teve já. A gente tem uma trajetória já de 3 anos, assim, e surgiram dois pontos principais, que é como a gente consegue mobilizar as pessoas, assim, até que no começo, na nossa primeira ação, tiveram quase 40 pessoas envolvidas, mas como fazer com que elas permaneçam engajadas, porque hoje, de quase 40, a gente é 5 e seguimos tentando engajar as pessoas, principalmente agora no edital do Comando, a gente queria muito engajar mais ainda as pessoas para poder ter uma participação maior, principalmente porque não podemos ir para a rua, né? A gente não está podendo sair e fazer pesquisa. Então, como engajar e fazer as pessoas permanecerem? Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, assim. E a gente ficou pensando assim, em 20 anos de trajetória, talvez vocês tenham algumas ferramentas que, inclusive, foram mudando ao longo do tempo, né? Porque muitas coisas vão mudando. E a outra é como mobilizar também recursos financeiros privados, porque hoje em dia a gente conseguiu mobilizar recursos financeiros através de editais públicos, editais de instituições privadas, mas nunca a partir de instituições privadas mesmo, assim. Então, como mobilizar isso, como fazer isso acontecer de forma concreta, porque a gente já chegou a ter algumas negociações, mas nunca sempre ficou no vamos ver, e aí foi isso mesmo, assim. Acho que é isso. Obrigado, Beatriz. Primeiro, eu me distraio muito fácil, né? Mas depois normalmente eu retorno à concentração. Eu fiquei olhando os nomes, né? Eu dei o coreografando, já fiquei. Aí veio vocês que é Flutua. Aí eu lembrei já da música que eu gosto tanto do Johnny Hooker com a. Com a. Esqueci o nome dela. Com a Lineker, Aí eu já fiquei pensando, coreografando, a música flutua, né? Aí quase que eu não escutei as suas perguntas, Beatriz. Mas eu acabei escutando, eventualmente, que a primeira, e até uma pergunta aqui da Marta, que é pontual aqui, eu acho legal, até se eu posso responder, viu, Marta? Hoje nós temos no staff da organização, eu não sou remunerado, né, porque eu escolhi, eu sou um diretor executivo da ONG, mas não sou remunerado, essa é a minha opção, né, eu tenho outras coisas nas quais eu recebo recursos financeiros na minha vida profissional, e trabalho em cerca de 4 horas por dia voluntariamente, porque felizmente consegui me organizar para ter isso na minha vida, é um desafio, né, que desafia algumas lógicas, né, inclusive, mas hoje são 4 pessoas remuneradas, e que hoje nós temos atuantes entre 195 e 200, porque está bem aí nesse contexto, porque semana passada acho que 2 pessoas tiveram que se afastar da atividade. Então, ou seja, nós temos 4 pessoas no staff e cerca de 200 pessoas voluntárias, atuando com regularidade. Então, ou seja, presentes nos treinamentos, presentes nas atuações. Na pandemia diminuiu um pouco a regularidade das atuações, mas ainda assim todas as pessoas que a gente fala que são atuantes desenvolvem atividades. A gente divide o nosso calendário em semestres. Então isso, Beatriz, começa a te responder porque a gente criou e eu vou ter o maior prazer de falar disso depois, fico até curiosamente surpreso com o interesse das pessoas no voluntariado. Né? E gostaria muito de falar em outros momentos sobre isso com vocês, porque realmente a gente tem muita coisa para fazer a partir dos aprendizados compartilhados em termos de voluntariado. Mas a gente criou, a cada semestre a gente cria um acordo com o grupo, e é um acordo mesmo, um acordo de responsabilidades. E dentro desse acordo a gente coloca ali responsabilidades e direitos dos voluntários e da organização. É o acordo com cada pessoa, mas que tem uma mesma estrutura. Por que eu estou falando isso? Porque nesse acordo fica muito evidente com o que as pessoas estão se comprometendo.
né? Qual é o número mínimo de atividades que a organização espera que a pessoa realize dentro do semestre? Qual é o mínimo de carga horária de capacitação continuada, né? E para isso a organização oferece capacitação continuada. Nós temos ferramentas de comunicação assim muito fluentes com os voluntários. Tem grupo de WhatsApp, tem essas 4 pessoas. A principal tarefa dessas pessoas é dialogar com os voluntários, é conversar com a turma, é dar suporte nas atividades, é perguntar como foi e como pode melhorar, é abrir espaços de treinamento continuado para juntar essa turma, Beatriz, porque esse é o nosso maior desafio, manter a turma unida em torno da causa. Então, como a gente manter esse engajamento no tempo, conseguindo, ao longo do tempo, não só manter, mas de preferência ampliar a compreensão que as pessoas têm a respeito da causa. Porque daí a gente tem uma chance das pessoas que efetivamente, conforme ganham consciência, lucidez sobre a causa, vão dizer, não, realmente, eu compartilho da vontade de fazer parte dessa causa. Pode fazer parte de outra causa também, acho que não cabe ciumeira no terceiro setor, né? Se a pessoa sai lá da Flutua e vai atuar na Coreografando, não deveria ser uma questão, né? Assim, a questão que tem que saber é se essa pessoa entendeu que é importante a gente ir para a rua. É importante a gente se engajar de forma não remunerada também em iniciativas que têm fôlego muito curto financeiro, porque as estruturas governamentais não veem com olhos muito bons historicamente uma educação de qualidade, cultura de qualidade, iniciativas populares de qualidade, por aí vai. Falou disso, hoje em dia está até pior, não é só que não vê, falou disso hoje em dia, você já é taxado de muitas coisas que eu acho que não são nem xingamentos, né? Xingamento é ser chamado de miliciano, genocida. Ser chamado de comunista e ser convidado a ir para Cuba não me parece um castigo, né? Mas as pessoas são tão limitadas que acham que isso nos ofende, né? Agora, com relação às empresas, Beatriz, então eu fecho com o voluntariado dizendo um trabalho de comunicação interpessoal constante. Para que a turma sinta, inclusive, que ela é responsável por aquilo. E se você entrar no site do Canto Cidadão, você vai ver todos os relatórios com resultados. Você vai ver a planilha orçamentária da organização está no site. Por quê? Isso dá uma ideia de que a pessoa está não só atuando numa causa legal, mas está atuando numa organização que não tem medo de mostrar como faz aquilo. Porque tem a transparência como primeiro valor, sabe? O primeiro valor da nossa organização é a transparência. Em especial num mundo que persegue, num país que persegue quem atua com organizações sociais e tudo mais. Eu tô super sintetizando as minhas respostas, mas a gente pode falar mais sobre isso também, tá, Beatriz? E aí a segunda parte, que também precisaria de muito tempo para falar sobre isso, mas no podcast eu falo um pouco sobre essa relação com as empresas. E por meio das pessoas, também, facilita-se a chegada nas empresas. Ou seja, por meio do relacionamento com voluntários, que muitos e muitas trabalham em algum lugar, isso abre algumas portas, mas não só isso. Qual foi a nossa estratégia? Que foi um pouco intuitiva no começo e depois de um tempo isso virou meio que uma estratégia de mobilização de recursos. Nós batemos a porta das empresas ao longo do tempo para falar sobre o que a gente faz, não apenas para apresentar uma proposta, mas para levar o nosso discurso para dentro da empresa, para interferir na cultura da empresa. Então, como a gente sempre falou muito de voluntariado, e vamos imaginar, você fala sobre... Eu acho que... Eu confesso que eu não entendi muito bem o que você falou, que vocês fazem coisas dentro de estruturas infláveis. Você não fala isso para um palhaço. Que eu vou imaginar tudo, menos o certo. Então eu não faço ideia se é um balão, se é uma bexiga muito grande, né? Então, né? Se você a gente puder que molda mesmo, assim, na verdade somos nós que fazemos essas estruturas infláveis, então a gente faz as malhas a partir de plásticos de reuso, e a gente que escolhe, assim, a gente já fez, por exemplo, num formato de donut, labirinto, então, assim, realmente a imaginação pode usar, inclusive Entendi. ideias estão sempre bem-vindas.
Muito bom. Então, perceba só que do seu case mesmo, provavelmente você poderia juntar isso, que inclusive é um produto que neste momento ele é convidativo, porque ele gera uma espécie de uma segurança sanitária também. Se você tiver várias pessoas dentro das suas bolhas, eu espero que a gente não viva assim para sempre, mas o que eu quero te dizer com isso é como você leva aquilo que é o embasamento das suas atividades, porque você está tentando mudar algo na sociedade ou aprimorar algo na sociedade, como isso se conecta com temas que podem ser importantes para as empresas levarem para dentro da sua cultura, por isso elas investiriam numa palestra de vocês, investiriam numa assessoria de vocês, investiriam numa contrapartida financeira, material com vocês. Então, essa é uma outra forma que a gente conseguiu. O cuidado com isso, viu, Beatriz? Isso é o cuidado porque em algum momento, a gente começou a fazer muitas atividades dentro das empresas para gerar recursos e acabava descuidando da atividade principal da organização ou do projeto. Porque a gente passava muito tempo buscando recursos, quando voltava tinha que fazer correndo aquilo, então acabava que criava uma situação. Por isso eu falo da diversificação da mobilização de recursos. Em algum momento a gente chega a um estágio, e felizmente isso aconteceu durante a pandemia, de empresas com as quais a gente trabalhou vieram perguntar para a gente do que vocês estão precisando. E isso não acontece todo dia, não, isso é muito raro. Mas chegou a acontecer, de uma empresa dizendo, olha, nós queremos fazer uma doação para vocês, estamos ajudando algumas organizações, fizemos uma curadoria e queremos ajudar vocês. E aí conversamos algumas contrapartidas, porque era doação direta, chamado investimento social privado, não é via leis de incentivo. E aí, claro, fechamos algumas contrapartidas, que eu vou fazer algumas palestras para os funcionários, mas é quase que um dinheiro que veio direto, assim, como se fosse um edital mesmo, sabe? Mas que a empresa procurou a gente, que no edital é o contrário, a gente que procura lá a estrutura que está doando. Mas, Beatriz, a relacionamento com as empresas, se você não tem já pessoas que você conhece dentro das empresas, diretamente, e que você deve procurar certamente as outras é um trabalho chamado de um funil, né? Porque você vai fazendo vários contatos aqui em cima e vai pingando aqui embaixo. E isso vai se construindo com o tempo, né? Fortalecimento da sua marca, ou seja, qual é a reputação que o Flutua tem. E para isso a gente tem hoje uma série de caminhos um pouco mais acessíveis do que em outros tempos. Você pode usar as redes sociais, você pode usar assessoria de imprensa diretamente, você fala muito mais tranquilamente com a imprensa hoje do que há 20 anos. Que já antes era fechado, hoje é fechado ainda, antes era quase inacessível, né? Só quem conhecia o jornalista mesmo para conseguir algo. Mas então, de uma forma geral, é o que eu te recomendaria nisso daqui, em termos disso. Tá bom? E aí também me coloco à disposição depois para trocar mais ideia. Boa sorte. Muito obrigada, valeu demais. Flutua, flutua. É a música. É a música. Não, e a capacidade de síntese. Vocês imaginam a dificuldade de gravar um podcast de 30 minutos, né, com a pessoa, mas ok. Vamos lá, ó. Só uma última pergunta rapidinha da Ana, que eu sei que você precisa pelo menos fazer um xixi, né? Que o seu outro evento começou às 8. Ah, já fez? Já fiz aqui mesmo. É a Ana, então. Ana quer fazer uma última pergunta rapidinho, Ana, por favor? Eu vou tentar ser bem breve, então, porque eu tô vendo todas essas dicas e estão sendo muito valiosas, assim, pra gente. O meu grupo é o Sonhando a Pé, e a gente é um grupo que surgiu com o Lab Map, assim. Claro que nós nos juntamos ali na iniciativa, mas a gente não era um grupo de fato, e hoje nós já constituímos um grupo. E eu fico pensando assim, eu vejo que talvez seja um pouco mais fácil, depois que você tem uma trajetória e uma experiência e um portfólio das suas ações, convencer tanto o voluntariado quanto parceiros para poder fornecer recursos materiais, financeiros, que seja. Eu queria dicas de grupos que estão ali no início do início mesmo, sabe? O que você vê das suas experiências ou de grupos que você conhece que poderia facilitar, porque a gente já está num ponto onde a gente tem muita demanda, muita atividade, já temos
a gente já tem uma parceria hoje, já temos uma próxima parceria, então a gente tem que começar, talvez, a pensar um pouco melhor no planejamento disso, sabe? E aí eu queria dicas de você a partir desse contexto. Um grupo que está ali no iniciozinho, um neném. Assim, se eu fosse dar essas mesmas dicas para mim mesmo há cerca de 20 anos, eu diria tudo o que eu disse no podcast, de verdade, Ana. De verdade. E o planejamento é essencial. Que bom que você tocou nesse assunto de organizar essas iniciativas. Ao mesmo tempo que ajuda a ser uma organização experiente, assim, no sentido de já ter uma certa forma de fazer as coisas e gente que fala para outras gentes e as pessoas chegam com um pouco mais de facilidade. Isso tem uma parte muito boa, mas também tem uma outra parte que é que a gente não achar que já sabe fazer. Especialmente num mundo dinâmico, né? Num mundo que, em termos de tecnologia, de comportamento, de gerações, a gente não achar que aprendeu. Agora, esse tipo de papo aqui, para quem está começando, é como se fosse, de repente, eu me visitar há 20 anos e conversar comigo, assim, no sentido de, olha, atenção com isso, atenção com aquilo. E foi o que eu tentei colocar no podcast, de verdade, assim. Não teria muito a acrescentar em termos de dicas. Se você tem poucos recursos, eu daria ênfase naquilo que tem menos custos para você agora. Até porque é o que é, né? Não adianta, não tem recurso, tem que se virar. E há formas para fazer isso. E tem uma coisa para fechar aqui, e a gente pode seguir em outro momento, Ana Paula, é a gente ter paciência, às vezes. Paciência sabendo que a gente está plantando. Paciência sabendo que a gente está fazendo a lição de casa. Mas nenhuma empresa me responde, né, Beatriz? Às vezes a gente faz um monte de proposta, ninguém responde. E quando responde muito obrigado, você é lindo, mas... mas adiante. Tenta mudar a variável. Será que foi? Será que é o preço que eu deveria exercitar um pouquinho mais, um pouco menos? É clichê, mas não tem como fazer isso se você não parte de uma estrutura robusta já. Ou seja, eu tenho recursos disponíveis e aí, ok. Aí o trabalho está um pouco facilitado se você souber usar o recurso. Se não sabe usar o recurso, é escutar essas dicas, e aí eu não tenho muito mais a complementar, especialmente por conta do tempo agora, eu não tenho a complementar o que eu disse no podcast, e fazer a lição de casa, de abrir essas frentes de atuação. O que eu estou fazendo em termos de aprimoramento da participação de pessoas não remuneradas? Para quais está, enfim. O que eu estou fazendo de financiamento coletivo, que é muito importante a gente aprender a usar esse treco? O crowdfunding. Como a gente aprender a mobilizar também as pessoas por meio da doação, a cultura de doação da pessoa física. Essa é meu próximo desafio. Eu tenho como uma meta que nos próximos 3 anos, pelo menos 50% do orçamento do Canto Cidadão será financiado por pessoas físicas, como doação regular. Inclusive os voluntários e as voluntárias também, ajudando a financiar a organização. Porque é uma ideia de um coletivo, de uma comunidade. Entende? Agora, abrir essas frentes. Empresas, quero falar com empresa. Com quantas empresas eu vou falar por dia? E aí eu garanto, se você fizer isso com capricho, com transparência, o resultado vai aparecer. Se não aparecer, é que seu projeto é ruim para danar, né? Aí tem que repensar o projeto, né? Mas desculpa, é que realmente eu preciso ir, então eu queria deixar a porta aberta para a gente conversar mais. Desculpa o apressado aí, a gente conseguiu organizar essa agenda para não mexer na agenda toda de vocês. Espero que pelo menos uma coisa ou outra que eu disse faça que o caminho de vocês funcione melhor. Obrigado, viu, Sil, pessoal do Como Anda, do LabMap. Sucesso para vocês e, acima de tudo, cuidem-se. E cuidem também.
Felipe, muitíssimo obrigada, viu, por compartilhar suas experiências. Obrigada por estar aqui, por você também, né, reorganizou toda a sua agenda, já está entrando em outra live em 3 minutos. Então vai lá, depois eu te mando os agradecimentos de todo mundo aqui, mas foi sensacional. Eu também, nossa, aprendi muito. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês e fiquei de novo, fiquei bem surpreso positivamente com o interesse pelo voluntariado. Vamos organizar um papo para falar mais sobre voluntariado. Isso tem incidência imediata e incidência futura também no que a gente faz. Eu tinha até preparado aqui ia terminar com uma coreografia e tal, mas não vai dar tempo, vai ficar para a próxima, tá? Puxa, que pena, hein? A gente vai perder essa, mas tudo bem. Teremos outros encontros. Valeu, estou deixando aqui também no chat o meu arroba e o meu e-mail para vocês, tá, pessoal? Por favor, fiquem à vontade. Será uma alegria ajudar vocês, se eu puder, tá bom? Um beijo, tchau. Obrigado, Obrigada, sucesso. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, terminamos quase que no nosso horário também. Uma coisa que eu queria acrescentar, que eu ia perguntar, inclusive, no podcast, mas como já estava muito longo, eu falei, não, deixa essa pergunta para depois. Depois eu falo pro pessoal, que eu escrevi aqui, né? Que a Corrida Amiga, a gente usa o Canva, gratuito. Tem uma parte lá, Canva para organizações sociais, que você envia o estatuto e aí eles aprovam a conta profissional gratuita. Tem uma outra plataforma que chama MLabs, que é para você programar postagens no Instagram, LinkedIn, em todas as plataformas. Então é muito fácil de você publicar em todas as plataformas utilizando ela. Tem também o Google para ONGs, que eu não sei quem aqui utiliza, que é assim, o Google for Non-Profit, que você consegue ter todos os recursos também do Google para empresas com e-mail, arroba, né? Colocar, deixa eu ver, isadora@flutua.org, colocar, né, direitinho ali com o nome da organização de vocês. Então, são outras ferramentas que eu acho que vocês podem buscar também para aprimorar a atuação e isso também gerar mais credibilidade, né? Como o Felipe falou, quando você vai mandar um e-mail para uma empresa, já é diferente, né? Quando chega no seu e-mail da empresa, não @gmail. Esses detalhes, assim, que vão fazendo toda a diferença, tá bom? Que mais, gente? Não sei se Vans, Paola, tem alguma coisa para a gente fechar a noite de hoje? Colocar a música Flutua, Vans? Posso só dar um recadinho? Eu estava escrevendo aqui, mas é mais rápido falar. Tem algumas dessas ferramentas que a Sil comentou, elas também são gratuitas, é uma triagem um pouco mais detalhada, né, para quem tem negócio de impacto socioambiental. Então, ela é para algumas são, aí tem que olhar, eu não lembro agora quais, mas assim, elas são para ONGs e para negócios de impacto socioambiental, mas são negócios que não visam lucro aí, tá? Ele entra no non-profit, que a Sil comentou, é isso que eu queria falar para vocês. Então, para empresas que não visam lucro, e aí tem toda uma triagem, umas entrevistas aí para entender como funciona o negócio, elas também estão disponíveis de maneira gratuita. Obrigadinha. Depois a gente pode colocar lá nos nossos documentos de referências, a gente coloca esses links lá, mas eles estão aqui também, né, no chat. E sim, eu fui procurar a música Flutua, que eu fiquei curiosa para saber qual que era essa música, que eu confesso que não conhecia, então a gente vai terminar em homenagem às meninas do Flutua, com a música Flutua, em homenagem ao que o Felipe pensou aí, tá bom? Os pais, Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão.
Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo é de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua.